Olá a todos e todas, meu nome é Aline, sejam bem-vindos a mais uma ATPC da Diretoria de Ensino Sul. Bom, nosso primeiro combinado, como vocês já sabem, é desconectar para conectar. Vamos falar, nossa, de novo isso? O que significa? Significa deixar aquelas coisas que você se distrai para se conectar com essa formação, deixando bem claro que esse é um momento formativo em que o professor aproveita as oportunidades de pesquisar, de aprender mais, ou de revisitar conceitos que já fazem parte do seu cotidiano. Então, desconecte-se dos Facebooks, do WhatsApp, e agora concentre-se na formação, pegue um caderno de notas, um caderno onde você faz anotações, para que a gente possa tornar esse momento produtivo. Vamos ver os nossos objetivos para essa formação. Objetivos: discutir o conceito netiqueta, diferenciar o conceito de ensino remoto emergencial e ensino remoto intencional, apresentar a pesquisa sobre interação social versus conteúdo e memorização, retomar a importância da interação e avaliação das ações realizadas. Nós temos hoje uma convidada, que é a Daiana. Ela é PCNP de Ciências Humanas, do nosso núcleo pedagógico, e ela vai fazer essa primeira parte da formação. Daiana, é contigo agora. Obrigada, Cláudia. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje, primeiro, agradecer o convite das meninas, né, as PCNPs do EFAI, e agradecer também a todos vocês pela atenção nesse momento. A Cláudia já me apresentou, né, mas me apresentando novamente, eu sou a Daiana, PCNP de Ciências Humanas, e qualquer dúvida, qualquer necessidade dentro da área de humanas, é só me procurar, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês essa leitura. É um parágrafo de um texto de uma obra do Fernando Sabino, chamado Encontro Marcado. Aí embaixo tem o nome, mas no final a gente deixa as referências para vocês. Essa obra é um romance, né? Então está um pouco fora do nosso contexto. Eu não estou me referindo ao mesmo contexto que o nosso. Mas eu acredito que esses dizeres, eles trazem para a gente uma lembrança do que estamos vivendo hoje, né? Então vamos lá. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar, a certeza de que seria interrompido antes de terminar, fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, e da procura um encontro. Então, deixo aí para a gente como reflexão, né? Em meio a um cenário que nós temos tão poucas certezas, todo mundo o tempo todo, algo nós temos certeza, e eu trago meu foco principalmente para esse ponto de que nós estamos sempre começando, e nunca isso ficou tão evidente. E a gente tem que saber fazer, né, dessas circunstâncias algo bom. Então, fica aí a reflexão, mas não esqueçam desse texto que a gente retoma ele mais na frente, tá bom? Hoje a discussão é sobre netiqueta, ou como eu vou chamar daqui para frente, né, que é a ética no uso das ferramentas digitais. Então, o conceito de netiqueta nada mais é do que etiqueta ou um conjunto de regras de conduta, né, dentro da internet. Nunca se usou a internet tanto quanto estamos usando hoje. Nós estamos usando a internet para praticamente tudo, e a nossa comunicação basicamente está no uso de ferramentas digitais. Chat, né, alguns estão usando Teams, Meet, a gente tem o Centro de Mídias, que é uma ferramenta da própria Secretaria da Educação, que tem um chat com uma movimentação muito grande. Então, é legal a gente lançar o nosso olhar sobre o uso dessas ferramentas e as condutas dentro dessas ferramentas. Se os usuários, que somos nós também, os nossos estudantes, os responsáveis, todo mundo que está envolvido com a educação, se esses usuários têm alguma regra de conduta para seguir, se essa conduta ela é ética, né, e se existe
neste meio uma preocupação com o outro, com a forma com que a gente lida com o outro. Então aí, ó, segundo a BNCC, existe uma definição de ética. Lembrando, ética ela é um conceito próprio aí das ciências humanas e é um conceito que existe em muitas variáveis, né? No qual tem muitas variáveis. Diferentes autores vão definir éticas de maneiras diferentes. Nós, enquanto profissionais de educação básica, podemos ter como parâmetro esse conceito, que é um conceito da BNCC. Né, entendendo ética como um juízo de apreciação da conduta humana, necessária para o viver em sociedade, e em cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade e livre-arbítrio. Essa proposta tem como fundamento a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos, a interculturalidade e o combate aos preconceitos. E se a gente for tratar a ética de uma maneira assim mais genérica, fazendo uma abordagem como ela é mais comum dentro dos conceitos das ciências humanas, a gente vai poder, voltando a olhar para essa leitura, a gente vai poder conceituar a ética como essa preocupação com o bem-estar comum. Quando a gente se preocupa com o bem-estar de todos, nós olhamos para a nossa conduta e executamos a ação moral de acordo com aquilo que não cause mal ao outro, né? Basicamente, nós vamos falar deste modo. Então, é uma ação moral aquela que não causa mal ao outro, né? Que garanta o bem-estar do outro e o nosso próprio, mas pensando em não ferir ao outro, tá bom? Esse mapa aqui das competências gerais da BNCC, ele é bem comum para todos nós, né? Nós vemos muito ele. E eu queria mostrar, eu queria que a gente pudesse enxergar que dentro do nosso papel enquanto educadores, dentro do nosso papel enquanto professores, existe uma construção ética para o nosso estudante. Nós temos como objetivo, de acordo com essas competências, tornar o nosso aluno um cidadão ético. Como a gente consegue enxergar isso? Então, nós temos aí a competência 9, da BNCC, que é empatia e cooperação. É uma competência onde fica muito claro se cuidar do outro, esse cuidado com o outro. É uma competência na qual a gente espera que o nosso aluno exercite empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas, suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, aí fica muito claro que, durante toda a educação básica, nosso objetivo é que o estudante e a estudante eles se tornem competentes em saber cuidar do outro, em se colocar no lugar do outro, em garantir esse bem-estar, né, enquanto cidadãos, enquanto pessoas críticas, pessoas que se posicionam no mundo e conseguem enxergar o outro. Isso nos leva também à competência 10, que trata de responsabilidade e cidadania. A competência 10, ela nos leva a, de fato, uma ação ética, uma conduta ética, porque uma conduta ética é uma conduta que é responsável coletivamente entre as pessoas. Então, nós esperamos com essa competência 10 que o aluno possa agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, ela também deixa muito claro que faz parte do nosso papel, dos nossos objetivos para os nossos estudantes, que eles mantenham uma conduta ética. Por que isso? Por que tratar desse assunto agora, né? Então, assim, se nós temos essa necessidade, esses objetivos de trabalhar com os nossos estudantes para que eles exercitem uma conduta ética, nós temos como objetivos que não ocorram esse tipo de problema que aparece aí para vocês. Nós temos experimentado alguns problemas muito sérios com a internet, com o uso de ferramentas digitais.
Como, por exemplo, criação de fake news, não só a criação, a disseminação de fake news. Hoje se compartilha de imediato aquilo que se recebe, sem saber a veracidade da informação. E quando a gente faz isso, a gente não está preocupado com o outro, porque com certeza, se a notícia é falsa, ela fere alguém, e portanto não é uma conduta ética disseminar notícias falsas. Constrangimento e desrespeito virtual. Né? Quando a gente fala do aluno constrangendo e desrespeitando outro aluno por ferramentas digitais, a gente está falando de cyberbullying, então é um assunto que temos discutido muito. Mas quando nós não estamos falando exclusivamente dos alunos, estamos falando também de nós, profissionais da educação, nós estamos falando de desrespeito e constrangimento. Será que nós também respeitamos o outro a todo momento e garantimos o bem-estar do outro dessa maneira? E, por fim, algo que é muito comum quando se trata das nossas aulas, que é plágio e violação de direitos autorais. É muito comum, inclusive quando nós preparamos as nossas aulas, né, aparecer esse problema. Será que quando a gente prepara uma aula, nós estamos preocupados se o conteúdo utilizado ele tem restrição de direitos? Será que nós estamos preocupados em fazer a referência correta? Dar para quem é de direito, né, referências, créditos? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Agora, o nosso conteúdo está na rede, ele está na internet, seja no WhatsApp, no Google Class, no Facebook, nosso conteúdo está na rede. E ele não pode ferir os direitos de quem o produziu, porque não é também uma conduta ética, né, de se respeitar direitos autorais. Então, vamos ver um exemplo, né? Isso acontece de todas as formas, a gente experimenta isso todos os dias na nossa rotina, mas vamos ver de maneira prática como isso pode acontecer no exemplo. Essa imagem que aparece aí é um print de uma rede social, é uma postagem do Instagram. Mas essa imagem também está circulando no Facebook, no WhatsApp, né? Então ela está circulando em grande proporção. Então essa imagem trata-se de um poema, né? Ele se chama Depois de Tudo. Então, depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Quem é o autor disso? Vamos ver como fica agrupadinho. Fernando Pessoa. Legal. Esse poema, ele já apareceu aqui na nossa formação hoje. Tenta resgatar na sua memória se você já viu isso hoje. Lá no comecinho, quando eu comecei a falar, eu fiz uma leitura inicial, uma reflexão inicial. Ele não estava apresentado dessa forma. Era em forma de prosa, né? Era um parágrafo. E também tinha algumas modificações do texto. No parágrafo que a gente leu, o trecho se referia a um personagem, né? Uma pessoa que a gente vê de uma maneira mais genérica. Mas é o mesmo texto, né? Com algumas modificações, e que não era do Fernando Pessoa. É de um outro Fernando, o Fernando Sabino. É um escritor brasileiro, mineiro, contemporâneo. O Fernando Pessoa, na realidade, nunca escreveu esse poema. E ele está circulando em grande escala nas redes sociais com a autoria do Fernando Pessoa, que é um problema. A gente aí tem tanto um problema de plágio, direitos autorais, porque a autoria não está sendo referenciada da maneira correta, como a gente também tem um problema de fake news, né? Por mais que não seja notícia, mas é uma informação falsa sendo disseminada, até por conta da modificação do próprio poema, da própria obra. Então, é como a gente faz sem perceber, e a gente recebe uma informação, passa e compartilha, não verifica a veracidade, e a gente não se preocupa com o bem-estar do outro, a gente não se preocupa com, por exemplo, o autor real do poema que merecia os créditos. É uma coisa simples, mas que é uma preocupação
que compõem essa conduta ética que é tão necessária nos nossos dias. É tão necessário, tão urgente que a gente faça essa reflexão, porque quando a gente faz essa reflexão e passamos a nos tornar profissionais que têm em mente uma conduta ética, nós transformamos os nossos educandos em pessoas com uma conduta ética da mesma forma. Tá bom? Gostaria de agradecer, né, o convite, e aí elas vão seguir com a formação. Gostaria de agradecer, Dai, a sua participação, a sua contribuição com esse conteúdo que nesse momento que a gente vive é tão importante, né? A gente tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje na nossa formação. Eu que agradeço, um abraço aí a todos. Tchau, tchau, gente. Bom, nós vamos retomar, então, um pouco sobre o ensino remoto emergencial e o ensino remoto intencional. Nós já falamos na última TPC, nós só vamos dar uma retomada. Sobre o ensino remoto emergencial, a gente já falou, que você tem, então, vários professores para a mesma turma, e a gente começou assim, sem saber exatamente como é que faríamos nesse ensino. E aí, nós fomos para o ensino remoto agora intencional, onde os professores têm um planejamento, têm uma organização, está pensando na interação desse estudante, organiza a aula, elabora a rotina. Então, agora nós temos uma intenção com um planejamento e um objetivo detalhado e bem claro para esses alunos. Então, dentro dessa questão aqui, nós temos alguns problemas que vocês já sabem, nós só vamos retomar, que é a questão da conectividade, ou seja, nós temos alguns problemas. Às vezes a gente está dando uma formação, acaba a internet, às vezes a internet não colabora, vai caindo, o sistema fica lento, a gente fala e o aluno não ouve. Então, o problema da conectividade é um problema que é geral em todos os lugares, até porque todos estão usando as mídias. Então, tem gente assistindo série, tem gente assistindo jornal, utilizando as tecnologias diferenciadas, a conectividade fica prejudicada. Nós temos um outro problema, que é a rotina familiar. Nós já sabemos disso porque muitos pais estão trabalhando em casa, pais, mães e responsáveis, né? Fora aquele que o aluno fica sozinho e quem cuida não sabe mexer com a tecnologia. Também a gente tem a dificuldade de que horas que essa criança vai ter essa situação de acompanhamento da família, né? Porque esse pai que trabalha fora, quando ele volta, na maioria das vezes ele tem os afazeres domésticos. E se ele está em home office, trabalhando em casa, a gente tem a dificuldade que o pai ou trabalha ou cuida da criança. Então, nesse momento, a gente está passando essa TPC e vocês estão na casa de vocês, alguns estão conectados, anotando e tudo mais, mas outros estão pensando que tem que lavar roupa, lavar a louça, porque não tem ninguém que faça isso. Então, a rotina familiar, ela também envolve tanto alunos quanto os responsáveis. E aí, agora a gente tem a questão da aprendizagem, né? O fato de nós estarmos fazendo esse ensino remoto, mesmo o ensino remoto agora planejado, intencional, a gente também está com uma defasagem na aprendizagem, porque o número de interações e de intervenções que ocorrem durante a nossa aula é muito menor. Alguns estão usando vídeos, outros estão usando áudio, outros estão colocando um roteiro de estudo, mas essa aprendizagem também ainda é um problema que nós estamos enfrentando neste momento de distanciamento e de aulas remotas. E aí, bom, vocês já conhecem, só vou retomar um pouco. Nós temos as duas situações aqui de interação, que são problemas agora que a gente sabe. Um é a questão do assíncrono e do síncrono. Ou seja, ora a gente está fazendo uma mediação próxima desse menino, com a questão da humanização, dos alunos próximos da gente, ora a gente está gravando um vídeo e não sabe exatamente em que local esse menino está fazendo essa aula ou está estudando. Então, essas dificuldades, tanto do assíncrono quanto do síncrono, ou pelo chat, ou por uma plataforma em que o menino está mediando pelo Meet, pelo Teams, são situações que podem variar dentro do ensino remoto.
Aí a gente tem a questão da comunicação, do conteúdo e das questões das atividades. Isso a gente tem que ter muito claro que a comunicação ela deve acontecer da melhor forma possível. Lembrando que, independente de ser um professor de sala, um professor especialista de arte de educação física, essa comunicação ela deve ocorrer pelos melhores caminhos que a escola determinou, pelo Facebook, ou pelo Classroom, ou pelo WhatsApp, ou seja, essa comunicação é muito importante, porque senão você vai ter um problema na aprendizagem. E aí, essa situação do ensino e da aprendizagem, ela está comprometida a partir do momento que a nossa comunicação ela não tem um planejamento claro e seu conteúdo e sua atividade não deixa espaço para esse estudante fazer considerações, tirar dúvida. Então, toda essa questão do ensino remoto, agora, dentro da questão do ensino remoto planejado, é muito importante que a gente pense em quais ferramentas eu estou usando e como está sendo essa comunicação. Lembrando que nós não temos todos os alunos no mesmo patamar de aprendizagem, né? Alguns estão no início, outros estão mais avançados, então é muito importante na comunicação a gente retomar essa visão do ensino de aprendizagem, pensando numa rotina em que atenda os diferentes saberes. Nós vamos aprofundar um pouco isso durante essa TPC. Dando continuidade, nós falaremos agora sobre interação social versus conteúdo e memorização. Nessa tela que está aparecendo para vocês, foi um pesquisador, né, um coaching, né, Lee Jenkins. Ele fez um levantamento com alguns professores sobre o engajamento dos estudantes durante as atividades nas escolas. Ele fez essa pesquisa desde os professores que ministram aula para os estudantes, desde lá do maternal, da educação infantil, até os professores, né, sobre os estudantes do ensino médio. Esse gráfico mostra assim para a gente o gosto das crianças pela escola, né? O tanto que as crianças gostam da escola. E essa medição foi feita devido ao engajamento deles nas atividades. No gráfico mostra para a gente que na educação infantil, os estudantes, 95% deles gostam muito da escola. Já lá no ensino fundamental, no primeiro ano, ele dá uma leve, discreta diminuída. 90% dos estudantes ainda gostam bastante da escola. Se nós observarmos esse gráfico, já no segundo ano, apenas 82% dos alunos gostam da escola, cai para 76%, 74%. No quinto ano do ensino fundamental, essa porcentagem de alunos que gostam de frequentar, que gostam da escola, cai para 65%. E aí, observando, esse gráfico vai caindo. Se nós observarmos lá do quinto ano para o nono ano, de 65% que chegou de alunos que gostam da escola no quinto ano, cai no nono ano para apenas 37% dos estudantes que gostam da escola. Mais uma vez lembrando, gente, que esse gostar da escola é verificado de acordo com o engajamento dos estudantes nas atividades abordadas, né, na escola. Aí, nós verificamos aqui que lá no ensino médio tem uma discreta crescente, né, da porcentagem desses estudantes que gostam da escola, que gostam das atividades da escola. E isso se devido às atividades, ao interesse pelo vestibular, o interesse na profissão que eles seguirão futuramente. Dando continuidade a essa linha de pesquisa, o Tomazinho, em sua pesquisa de doutorado, ele mostra aqui nessa tela a respeito da interação social, o conteúdo e memorização que nós temos em nossas escolas, né, e nosso sistema de ensino. Ele mostra aqui que lá na educação infantil, maternal, até a pré-escola,
há uma grande interação social. Se nós observarmos aqui, é muita interação social que tem na educação infantil e pouco conteúdo e memorização desses conteúdos. Com o passar dos anos, já no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental, nós observamos uma diminuição considerável nessa interação social e um aumento considerável também de conteúdo e memorização das atividades escolares. Quando a gente chega lá no ensino fundamental dos anos finais e no ensino médio, o que podemos observar aqui e o que ele constata em sua pesquisa? Que há muito pouca interação social nos anos finais e no ensino médio menos ainda, né? E muito conteúdo de memorização. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma grande interação social dos meus estudantes na educação infantil, e muito conteúdo e pouca interação social nos anos finais e no ensino médio, principalmente no ensino médio. Aí, se nós verificarmos aqui o gráfico, pouquíssima interação e muito conteúdo e memorização. O nosso sistema, ele é conteudista. Se cobra muita nota, cobra-se a média, né? E pouca interação social. Aqui, nessa próxima tela, também, diante da pesquisa de doutorado de Tomazinho, nos mostra essa matriz de desenvolvimento discente e versus docente. O que eu tenho? No nosso lado esquerdo, eu tenho os perfis dos estudantes, e aqui embaixo eu tenho o perfil dos professores. Quando o meu estudante ele chega na escola, ele chega dependente. E o que eu pretendo enquanto professor e o que nós pretendemos enquanto professores? O que nós queremos desse aluno? Que ele, com os anos, ele se torne autônomo. Para ele se tornar autônomo, de acordo com o trabalho que será realizado, ele de dependente, ele se torne interessado, depois engajado, e depois autônomo. Se nós verificarmos a compatibilidade desses perfis de alunos que nós queremos diante do perfil dos professores, aqui eu tenho o perfil do professor transmissor, o professor instigador, facilitador e o professor orientador. Na pesquisa de Tomazinho, mostra que o professor transmissor, a característica dele, ele é bem compatível com um aluno dependente. O professor instigador, a compatibilidade dele é maior com um aluno interessado. O professor facilitador, a compatibilidade dele é com o aluno engajado. E o professor orientador com o aluno autônomo. No perfil do professor facilitador, ele visa o uso das metodologias ativas, que é o que pode, que é o que mais consegue abranger o maior número de perfis de estudantes possíveis. O que eu tenho aqui? Independente do perfil que eu tenha enquanto professor, eu tenho que pensar que eu tenho diferentes perfis de estudantes em uma sala de aula. E o meu objetivo é que eu consiga que eles aprendam, que todos eles aprendam. Então, como eu vou trabalhar, que essa é a intenção e esse é o foco. A maneira que eu for trabalhar é o que vai determinar o alcance do maior número de estudantes possíveis no conteúdo que eu estou trabalhando com eles. Dando continuidade ainda à pesquisa de Tomazinho, o que foi constatado? O professor, ele tem um conteúdo a ser ministrado num determinado período de tempo. Por exemplo, eu tenho lá o primeiro bimestre, eu tenho que trabalhar um determinado conteúdo no primeiro bimestre. Tá. O meu aluno, ele acredita que ele estudando todo o conteúdo durante as aulas,
durante aquele período do primeiro bimestre, ele apenas frequentar as aulas, ele estudar naquele período em que o professor está ministrando a aula para ele, é o suficiente. Aí depois vem, 5 dias antes, ele pega e estuda para as avaliações, todo esse conteúdo que foi ministrado para ele. Ele estuda em 5 dias, para quê? Para realizar a prova, para tirar a nota e para conseguir a média. Tirou a nota? Ótimo, ele aprendeu. Conseguiu a média para o bimestre? Legal, bola para frente. Mas segundo a pesquisa de Tomazinho, o que aconteceu? Depois de um bom tempo em que foi ministrado esse conteúdo, que foi realizada a prova, em que esses mesmos alunos que conseguiram a nota e conseguiram a média para o bimestre, o professor Tomazinho, ele retornou ele colocou uma situação onde o aluno ele tinha que colocar em jogo o que ele havia aprendido nesse bimestre. E o que aconteceu? Aconteceu que esses alunos conseguiam falar a respeito, pouco conhecimento eles tinham sobre esse assunto, mesmo conseguindo a nota no bimestre onde foi tratado, tudo certinho, o que se constatou? Que eles não tinham compreendido o que precisava para poder entender do assunto, para dar o necessário para a aprendizagem. Então, o que isso gerou nesses estudantes? Ilusão de fluência. Tá? Ilusão de fluência, que, resumindo o que eu acabei de falar, o aluno ele tem o conteúdo, o professor dá o conteúdo, o aluno estuda 5 dias antes da prova, consegue a nota, consegue a média, só que quando precisa se usar desse conhecimento que ele tem a respeito de determinado assunto, de um conteúdo que já foi dado, ele não consegue colocar em prática, ele não lembra. Por quê? Porque esse conteúdo dado, o que ele estudou para a prova, que acha-se que ele já sabe, ficou em curto prazo, memória a curto prazo. Ele teve o conteúdo, estudou para a prova, mas ele não entendeu. Ele até tirou a nota, mas ele ainda não compreendeu aquilo que ele precisava para ser ativo. Tá? Só complementando aqui, Nath, se a gente reparar no padrão dos nossos gráficos, todos eles a gente tem um declínio, né? Tanto aqui na porcentagem dos alunos que gostam da escola, tanto na questão da interação social com o conteúdo e memorização, né, do sistema que a Natália explicou para nós, né, que é um sistema conteudista, na questão da compatibilidade também desses professores aqui nesse gráfico, e também na questão da aprendizagem com conteúdo de memorização, né? Então, assim, aqui ele adquire o conhecimento, como a Natália falou, de curto prazo, mas isso não garante que aquela nota que ele tirou, ele tenha desenvolvido essa aprendizagem e habilidade que ele necessitava durante esse bimestre. Eu quero complementar também que é muito importante a gente pensar na interação social enquanto troca de experiências. Onde não há troca de experiências e há um afinco maior na memorização e no conteúdo, menos o menino tem condições de utilizar esse conteúdo no seu dia a dia. Então, quanto mais a gente permite na interação social a troca de experiências, a intervenção, muito mais esses meninos se tornam protagonistas de um conhecimento, de uma aprendizagem que é do seu cotidiano. Então, por isso que nós falamos um pouco ali do ensino intencional, porque se nós não tivermos uma intenção de engajarmos esses estudantes e termos a maior interação social, de modo que eles sejam ativos e que não seja centrado só na memorização, mais esses meninos serão alunos que são protagonistas de um conhecimento. Esse protagonismo ele está presente na BNCC, no Currículo Paulista, em todos os nossos materiais do Ler, Escrever e do EMAI. Então, continuando aqui agora, a gente vai ver um pouquinho de tudo isso que a gente acabou discutindo, né? Então, vamos pensar aí. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Qual que é a sua estatura, né? Quanto que você mede? Se a gente for imaginar que uma pessoa
tem a menor estatura aqui no nosso grupo, de 1,49 m, e a maior pessoa tenha 2,04 m, e nós da diretoria fôssemos sortear uma camiseta para vocês, a gente pegaria, tiraria uma média dessas alturas e colocaria aqui a média de 1,67 m, né? Que caberia numa margem maior de pessoas para a utilização dessa camiseta. Isso também acontece com os nossos alunos, né? Se eu for pensar que eu vou sortear uma camiseta média para essa margem de pessoas, se uma pessoa de 1,49 m ganhar essa camiseta, não vai servir, vai virar um vestido. Assim como se eu der essa mesma camiseta para uma pessoa de 2,04 m, ela vai ficar super curta, vai virar uma baby look, né? Então, a gente pensa, leva isso um pouquinho para o lado da aprendizagem dos nossos alunos. A gente tem montado a rotina, tem montado o plano de aula, só que agora a gente está no momento da gente pensar nos perfis de alunos que a gente tem, como a Natália colocou lá em cima. Dentro de uma sala de aula, nós temos vários perfis de alunos. Então, voltando aqui à camiseta, eu tenho uma camiseta média. Isso também acontece dentro da nossa sala de aula. Essa faixa verde, eu tenho os meus alunos que estão dentro da média. Normalmente, nós professores somos formados para dar uma aula para atingir a média, que no caso seriam a maioria desses alunos. Só que agora a gente tem que pensar também que dentro da nossa sala de aula, nós temos os alunos que estão abaixo da média e aqueles alunos que estão muito abaixo da média. Então, nós temos esses perfis dentro da nossa sala de aula. Se a gente fosse transformar esse gráfico e fosse representar ele com emojis, olha como ficaria aqui. Na questão do aprendizado, quando a gente monta uma aula mediana, a gente atinge a maioria dos alunos. Esses alunos vão ficar felizes, porque eles conseguem acompanhar a sua aula de uma forma prazerosa e dentro da média. O aluno que está aqui abaixo da média ou muito abaixo da média, ele vai ficar desmotivado, assustado ou até desesperado, porque ele não vai compreender aquele conteúdo que a gente está querendo transmitir, aquela habilidade que a gente quer que ele desenvolva. Então, a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção nesses perfis. Eu estou atingindo só a média ou eu estou atingindo os demais estudantes da minha sala também? Esse movimento, ele acontece ao contrário também. Eu também tenho na minha sala aqueles alunos que estão acima da média. E tenho os alunos que estão muito acima da média. Então, se a gente for colocar aqui também em emoji, eu tenho os que estão um pouco acima da média, alguns vão ficar felizes porque estão achando o conteúdo fácil, para ele tá bacana. Outros vão se sentir desmotivados, né? Porque aquele conteúdo não serve para ele. Mas tá muito fácil, não serve para mim, não vou aprender nada. Então, o aluno acaba dormindo, não presta atenção nas aulas. No caso agora do remoto, a atividade que a gente envia ou o vídeo para ele é desinteressante. Então, ele acaba não participando. E aqui também, no aluno que é muito acima da média, ele também, aquele conteúdo não serve para ele, porque ele está muito além daquela aula mediana que a gente colocou ali para eles. A gente tem que prestar atenção aqui e ter um ponto de atenção muito importante, principalmente agora, no momento que nós estamos. Como foi falado na última ATPC, a gente está num movimento agora de busca ativa desses alunos. Se eu monto a minha rotina e não apresento nenhum material interessante para esses alunos, ou adapto alguma atividade, alguma aula para os alunos que estão abaixo da média, ou aqueles que estão acima da média, a gente vai ter a questão do desinteresse. E essa zona vermelha aqui, em todas as etapas da educação, desde lá, como a Natália colocou, que começa a parte do conteúdo do primeiro ano até a universidade, a gente chama de zona de evasão. Então, a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai transmitir essa habilidade, como a gente vai desenvolver essa habilidade, transmitir essa atividade, para que a gente não perca esses alunos que estão aqui nas extremidades e não fique só atingindo esses alunos que estão na média, que a aula
ela seja interessante para todos. E o que acontece muito? A gente monta uma aula mediana para um aluno mediano. E quando a gente chega na questão da avaliação, a gente padroniza tudo. A gente coloca todos os alunos na mesma caixinha e vamos fazer uma prova. Vamos avaliar agora. Vamos lá memorizar, como diz a Natália, para poder tirar nota da nossa questão de ilusão de influência, né? Então, aqui a gente colocou um quadrinho para vocês, para a gente refletir um pouquinho, né? Então, montei minha atividade, encaminhei agora para a seleção ser justa, né? Todos vão passar numa prova. Vamos subir numa árvore. Então, olha o perfil dos alunos que eu tenho aqui nessa sala. Eu tenho perfis completamente diferentes. Cada aluno tem uma habilidade, cada aluno tem um conhecimento, e quando eu padronizo essa avaliação, eu não consigo atingir todos e saber qual habilidade cada um desenvolveu. Então, por exemplo, aqui eu tenho um elefante. O elefante não vai conseguir subir na árvore. O máximo que ele vai conseguir é pegar um galho com a tromba. O peixe, coitado, não vai nem sair do aquário. Então, a gente tem que começar a pensar nos nossos alunos e fazer uma avaliação de maneira qualitativa, principalmente nesse tempo que a gente passa agora das atividades remotas. Meu aluno participa do WhatsApp, ele me encaminha as atividades de retorno, ele tira dúvida, ele não participa no WhatsApp, mas ele assiste a aula no centro de mídias, ele não vê o centro de mídias, mas ele participa no Facebook. Eu tenho aquele que não participa de nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essa avaliação, para a gente não padronizar todo mundo e levar em consideração na questão da avaliação a habilidade que aquele aluno desenvolveu e o esforço que ele tem feito para poder participar dessas aulas remotas também. Então, eu não posso, por exemplo, quando eu vou pôr uma nota, os alunos que participaram eu vou dar 7 para todo mundo, os que não participaram eu vou dar 5. Então padronizar. Não tem esse padrão. A gente tem que avaliar as habilidades desses estudantes individualmente, para a gente não cair aqui, nesse erro, para a gente fazer uma seleção e uma avaliação, que é o que ele coloca aqui, justa. No caso, essa daqui é totalmente injusta, né? Que nem todos vão conseguir subir numa árvore. Então, a gente está vivendo agora no momento onde a gente utiliza várias plataformas. Então, a gente tem aqui algumas situações que a gente pode utilizar para atingir todos esses estudantes, né? A gente pode começar pedindo para realizar pesquisas, postando atividades, como alguns já têm feito. Posso complementar essa aula de pesquisa com algumas aulas no centro de mídias. Agora eles já disponibilizaram as habilidades que vão ser trabalhadas, os PPTs anteriormente, vocês conseguem analisar para poder montar uma aula efetiva onde a gente consiga atingir todos esses estudantes. E também podemos montar desafios, né, para esses alunos realizar. Então, quando a gente mistura todos os tipos de ferramentas, alguma porcentagem a gente vai atingir nesse aluno, ele não vai ficar sempre naquele mesmo nível, de alguma forma a gente consegue atingir. Então, é interessante a gente mesclar todas essas ferramentas possíveis que a gente tem no momento. É um momento fácil? Não é. A gente está em constante ciclo de inovação. A gente constrói uma aula, a gente planeja, a gente aplica, depois a gente testa. Quando eu passo para o meu aluno, eu estou fazendo um teste dessa aula que eu montei, desse roteiro, desse vídeo que eu montei para o meu aluno. Depois que eu testei, eu aprendo alguma coisa. Ou uma coisa boa, ou uma coisa ruim. O vídeo que eu fiz não ficou bacana, eu acho que eu podia melhorar isso. Ou, nossa, essa atividade que eu publiquei, os alunos participaram bastante. Então, a gente está sempre aprendendo. Construímos, testamos e aprendemos. E pegamos tanto os pontos positivos dessas aulas, quanto os negativos. Idealizo novamente como eu vou fazer a próxima atividade e reconstruo para fazer a próxima publicação ou a próxima
atividade impressa, não sei, depende de cada unidade escolar, como vocês estão se organizando. Então, a gente está nesse ciclo constante de inovação da educação. Então, a gente constrói, testa, aprende, idealiza e reconstrói, a todo momento reconstruindo, até nós mesmos como professores, né? Com essa questão das ferramentas digitais, com a questão da comunicação remota, a gente está em constante aprendizado e nesse ciclo de inovação também como formadores. Então, pensando nesse ciclo de inovação, o que acontece com a gente, né? A gente está num momento que a gente chama de VUCA, né? Que é um momento volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a gente está em constante transformação. A gente sabe que não é fácil, né? Esse movimento todo. Então, para refletir, eu trouxe para vocês uma frase de um discurso do presidente John Kennedy, né? Que ele fez em 1962, que uma das frases que ficaram mais famosas desse discurso foi: nós escolhemos ir para a Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil, porque esse objetivo servirá para organizar, medir o melhor das nossas energias e as nossas habilidades. Então, naquela época, eles resolveram do nada: vou para a Lua, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei. Não sei que ferramenta utilizar, não sei que material, não sei se tem combustível existente aqui na Terra para que eu possa chegar à Lua. Mas eles lançaram o desafio, e é como ele diz: porque é fácil? Não, porque é difícil, e eu vou, nesse momento, desafiar, colocar minhas energias e as melhores habilidades que eu tenho para conseguir alcançar o meu sonho impossível, né, que é chegar à Lua. E, após esse discurso, 7 anos depois, o homem pisou a Lua. Então, a gente vê assim, a princípio era uma ideia extremamente longe de ser alcançada, né? Não foi ele que finalizou o projeto, mas ele deixou aí uma inspiração para que outras pessoas dessem o seu melhor para que esse objetivo fosse alcançado. Então, para finalizar a nossa formação, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Nesse momento de ensino remoto, de constante transformação, de constante aprendizado, qual é o seu sonho impossível, né? Qual é o seu sonho impossível como professor? Você quer ser referência para alguém? Você quer impactar a vida de alguém? Você quer mudar o mundo? Nós, como professores, nós sempre impactamos a vida do nosso aluno, né? Então, eu deixo para vocês pensarem. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não vou, mas eu posso impactar ou motivar alguém que futuramente faça isso. Eu posso ser plantar aquela sementinha para o meu aluno, ele crescer e eu ser protagonista e poder ajudar ele nesse processo de mudança desse mundo, né? Então, para isso, o que a gente precisa ter? Um novo olhar, né? Para esse processo de ensinar, para que futuramente o meu aluno efetivamente aprenda. Ele não só memorize esse conteúdo, ele não só seja aquela ilusão de influência que a Natália falou, que ele não só memorize o conteúdo para poder tirar nota, para poder passar em prova, para poder passar de ano, que esse aluno efetivamente aprenda mesmo e adquira esse aprendizado. Então, deixo aí para vocês. Pensa qual é o seu sonho impossível, né? Através desse novo olhar. Bom, sistematizando a nossa formação de hoje, nós começamos com a Dayana falando um pouco da questão dos fake news, das telas que a gente posta em materiais. É muito importante a gente ter cuidado, nós que estamos trabalhando de forma remota, que tipo de material que a gente está pondo. E aí ela citou um pouco da BNCC e das 10 competências. É muito importante a gente pensar em empatia e cooperação, e dessa empatia e cooperação a gente tem que pensar que também nós estamos cooperando com famílias, cooperando com a aprendizagem, cooperando com os colegas, e se colocar no lugar do outro. Às vezes o outro não dá conta de fazer a utilização de uma ferramenta,
dentro do ensino intencional, mas você, o seu colega tem mais facilidade, essa empatia, ela entra tanto no mérito profissional, como ela entra também na relação com os estudantes, que a Natália falou bem da questão da interação. Não tem como você ter uma interação com a família se você não se colocar no lugar desta família. Então, quando a gente fala de postagens, é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente está postando num chat, com aquilo que a gente está postando numa plataforma, seja ela da secretaria ou da escola. É muito importante a gente também orientar os nossos alunos o que ele está colocando no chat. Nós temos visto muitas coisas que são indevidas para o cotidiano. E pensar na questão do respeito, né? A gente tem participado de ATPCs, a gente tem visto que tem tido engajamento, mas mesmo no momento à distância, o respeito com o seu professor coordenador, o respeito com seus colegas, com a equipe gestora, com a família, é muito importante. A gente não precisa recorrer a leis para entender que nós temos que ter o sentido de urbanidade. Então, nesse momento do ensino remoto intencional, a gente precisa pensar nos diferentes saberes, que foi o que a Aline falou. Qual é o tipo de aluno? Então, eu vou pensar numa atividade que atenda todos os saberes. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou pensar para aquele que sabe mais uma pesquisa, para aquele que sabe menos, recorrer a um material concreto. Então, esse tipo de aprendizagem no ensino remoto é muito importante. E como nós não sabemos até quando nós vamos ficar neste conhecimento e nessa utilização de tecnologias, nós estamos hoje com essa finalidade de discutir a questão da netiqueta, da questão da interação, da questão das aprendizagens significativas com os diferentes saberes, e para isso nós trouxemos uma pesquisa para dizer que quanto mais interação eu tenho, mais aprendizagem e ensino eu tenho nesse ensino intencional. Natália? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, mais uma participação. Espero que todos vocês tenham um bom trabalho. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Ao final da tela tem os nossos contatos. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, estamos à disposição. E também nós temos os links, né, do apontamento de presença e avaliação, para vocês também participarem, né? Poderem colocar a presença de vocês e a avaliação a respeito de mais uma formação nossa, de mais uma ATPC. A gente vai deixar para vocês as referências, né, dos estudos que nós apresentamos, do curso do professor Tomazinho, onde ele explica um pouquinho essa tese que a gente desenvolveu. Então, a gente deixa para vocês aí todas as referências. Como a Natália falou, os nossos contatos, fiquem à vontade para poder entrar em contato conosco. Muito obrigada a todos pela participação e qualquer coisa estamos à disposição. Um bom trabalho a todos.